Oi pessoal, eu sou o professor Luiz Roberto e vou ver uma unidade de matemática com você. No caso hoje, nós vamos conversar sobre o conjunto dos números racionais. Peço desculpa a vocês, mas nós estamos na pandemia, eu sou do grupo de risco, não pude ir à rua, e aí eu tive que fazer umas adaptações aqui, tá? Então vamos tentar passar para você um pouquinho do que nós conhecemos sobre o conjunto dos números racionais. É importante você ter sempre à mão o seu caderno, no caso a apostila, e o caderno para você poder também exercitar. Então, o que vem a ser o conjunto dos números racionais? Bem, antes de falarmos propriamente do conjunto dos números racionais, vamos relembrar o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros. Para isso, vamos traçar uma reta e vamos atribuir a essa reta um ponto chamado de origem, e a partir desse ponto vamos dividir a reta em partes iguais. Primeiramente, vamos atribuir a esses pontos valores. Para a direita, então eu tenho o 1, o 2, o 3, o 4. Esse conjunto de números que estão a partir do zero à direita da minha reta formam um conjunto. O conjunto com os números 0, 1, 2, 3, 4, 5 e infinito. Esse conjunto é que é chamado de conjunto dos números naturais. Então, nós começamos o nosso estudo com esse conjunto. Foi através dele que você aprendeu a somar, multiplicar, dividir, e aprendeu as operações fundamentais. Mas aí chega um momento em que surge um problema. Por exemplo, se você tem R$300 no banco, eu estou com R$300 no banco, e vou pagar uma conta de 310. O banco paga essa conta, mas eu fico devendo ao banco, melhor dizendo, R$10. Matematicamente, como é que eu vou representar esses R$10? Ele é representado por menos 10. Então aí você verifica que em determinadas situações você vai precisar trabalhar não só com números positivos, mas sim também com os números negativos. Então se fez a necessidade de criar um novo conjunto, que era o conjunto dos números inteiros. Esse conjunto dos números inteiros, ele tem a parte negativa, o 0, o 1, o 2, o 3 e infinito. Mas aí o que você percebe? Por exemplo, entre o 0 e o 1, existe aqui um ponto bem no meio entre 0 e 1. Da mesma forma, entre 1 e 2, existem diversos pontos aqui entre esses dois, que não é o inteiro 0, nem o inteiro 1. Então aí vai surgir o número fracionário. Então nós vamos ter que criar um novo conjunto, justamente para satisfazer aquele ponto, para satisfazer essa situação. Então, nós criamos os números fracionários. Então, entre o 0 e 1, nós temos o meio. Entre o 1 e o 2, nós temos o 3 meios. Da mesma forma, à esquerda do 0, aqui no meio, bem entre 0 e menos 1, nós temos o menos meio. Entre 0 e menos meio, nós temos o menos 1/4. Então, nós criamos agora um conjunto maior que contém não só os inteiros, como também os números fracionários. Esse conjunto, ele é representado pelo conjunto dos números racionais, ou ele é chamado, melhor dizendo, conjunto dos números racionais. Então, o conjunto dos números inteiros, na forma de diagrama, ele vai ter dentro dele conjuntos naturais
e ele, inteiro, vai estar dentro dos racionais. Então, podemos dizer assim, o racional contém os números inteiros que contêm os números naturais. Ou o contrário, né? Os naturais, ele está contido no conjunto dos inteiros, que está contido no conjunto dos números racionais. E então é nesse conjunto dos números racionais que nós iremos trabalhar. Então, olha só, podemos dizer assim, o conjunto dos números racionais, ele é formado pelo quociente entre o número inteiro A e o número inteiro B, tal que A pertence ao conjunto dos números inteiros e B pertence ao conjunto dos números inteiros fora o zero. Ué, por quê? Por que fora o zero, professor? Porque se eu colocar A sobre zero, isso vai dar um resultado impossível. Então, por isso é que o B pode assumir qualquer inteiro, só não pode ser zero. Então, eu tenho, por exemplo, o 4 quintos, o meio, o 2, o 0, o menos 5, o 18 sextos. Tudo isso são números racionais. Mas aí você vai dizer, surge um problema. Por quê? 4 sobre 5 está na forma AB, A sobre B, ou na forma de quociente. Mas o 2, o 0 e o menos 5, por exemplo, não estão. Mas você viu que todo número inteiro pode ser escrito na forma de uma fração. Para tanto, basta que você use a unidade. Então, na verdade, o 2, na forma de fração, fica 2 sobre 1. Da mesma forma, o 0, na forma de fração, fica 0 sobre 1. E o menos 5, na forma de fração, fica menos 5 sobre 1, ou seja, menos 5. Esses números racionais vão ser divididos em dois grupos. São eles o conjunto dos números, ou melhor dizendo, os números inteiros e os números decimais. Como assim números inteiros? Então, por exemplo, 14 sobre 2, ou 14 meios, é uma fração que representa o inteiro 7. 15 sobre 3 é uma fração que representa o inteiro 5. 16 sobre 8, 16 oitavos, ou menos 16 sobre 8, é uma fração, mas representa o inteiro menos 2. Menos 15 quintos, é o menos 3. Ora, esse número, ou melhor dizendo, essa fração que representa um número inteiro, ela é chamada de fração aparente. Agora, os números racionais também podem ser escritos como números decimais. Como assim? Então, por exemplo, 7 meios, eu posso escrevê-lo da forma 3,5. 8 quintos, 1,6, menos 3 sobre 8, menos 0,375. Só que esses decimais, eles são finitos. Por que finitos? Porque ele para no 5 aqui, ó. Na casa decimal, você para no 5. Você não continua a escrever após o 5. A mesma coisa aqui, 8 quintos, você escreve 1,6. Por isso que ele é finito. Então, no decimal, sempre eu vou ter uma parte inteira, onde essa parte inteira pode ser ocupada pelo algarismo 0 ou por qualquer outro número, e logo depois eu vou ter uma vírgula com outros números. Esses outros números representam a casa decimal. Agora, eu posso ter, por exemplo, uma situação onde o número racional
vai ser escrito na forma decimal, mas só que é infinito. Como assim? Então, se eu pegar 1 sobre 3 e dividir 1/3 ou 1 sobre 3, 1 por 3, isso vai dar 0,3333, infinito. 1 sobre 6 é 0,1666. 19 sobre 9, 1,77777. 308 sobre 90, 3,42222. Então, nós dizemos que esses decimais, eles são infinitos. Por que infinitos? Pois essa parte decimal, ela não tem fim. Ela é infinita. Ela vai se repetindo indefinidamente. É óbvio que, por exemplo, aqui nós vamos ter uma parte que se repete indefinidamente e vamos ter uma outra que se mantém constante. Essa que se repete indefinidamente recebeu o nome de período. É o período, tá? E essa parte que não se repete é a parte fixa. Agora, vamos, a partir de um número decimal, descobrir a fração que gera esse número decimal, chamada de fração geratriz. Então, por exemplo, 8,16. Como é que eu poderia escrever isso na forma de uma fração? Então, eu vou tirar a vírgula, então vai ficar 816. Sobre. Aí eu vou colocar aqui 1, seguido de tantos zeros quanto forem os algarismos da casa decimal. Como aqui são 2, eu vou colocar 2 zeros. Se eu tenho, por exemplo, o 52,4, qual é a fração, qual é a geratriz desse número? Então eu vou escrever 5, 2, 4, tirei a vírgula, vou colocar o algarismo 1, seguindo de tantos zeros quanto tivermos na casa decimal. Nesse caso, eu só tenho uma casa decimal, então eu só coloco 1, 0. Perfeito? Nesse outro decimal finito, eu tenho 0,035. Então, eu vou tirar a vírgula. Ao tirar a vírgula, vai ficar 0,035, ou simplesmente 35. Perfeito? Agora, sobre 1, quantos algarismos eu tenho na casa decimal? 1, 2, 3. Então eu vou colocar 3 zeros. Nesse outro, 4,517. Então eu vou escrever, eu vou tirar a vírgula, então eu vou colocar 4, 5, 1, 7, sobre 1, quantos algarismos eu tenho após a vírgula? 1, 2, 3. Então eu coloco 3 zeros. Perfeito? Então o que eu estou fazendo? Eu estou obtendo a fração que vai dar origem a esses números decimais. Ou seja, essa fração será chamada de geratriz. Agora, e para uma dízima periódica? Para a dízima periódica, nós podemos ter duas situações. Se a dízima periódica for simples, ou se a dízima periódica for composta. Uma dízima periódica simples é algo do tipo 0,333. Já uma dízima periódica composta, ela tem
uma parte que não se repete, depois vem a parte que se repete, ou seja, o período. Então, aqui. Então, como obter a geratriz para uma dízima periódica simples? Repara, o que você vai pegar? Você vai pegar o algarismo do período. Nesse caso, o algarismo do período é o 3, porque o que se repete é 3, 3, 3. Então você vai escrever aqui em cima o 3. Quantos algarismos estão se repetindo aqui? Só um, só o 3. Então eu vou colocar 3 sobre 9. Perfeito? Se agora eu tenho, por exemplo, o 0,4141, então eu vou escrever 41, que é a parte que está se repetindo. Nessa parte que está se repetindo, no período, eu tenho dois algarismos que se repetem, o 4 e 1. Então eu vou colocar sobre 99. Aqui eu tenho 0,652652. Então, olha aqui, quem está se repetindo é todo esse conjunto aqui, ou seja, o 652. E quantos algarismos fazem parte desse período, fazem parte da parte que se repete? 3. Então eu coloco sobre 999. Então, repara, eu vou pegar apenas um dos números do período, né? Nesse exemplo aqui. Aqui, como o período tem sempre de 2 em 2, então eu vou pegar 2. Aqui, 3 em 3, 3. Se aqui tem apenas um algarismo se repetindo, eu coloco sobre 9. Se são 2, 99. E se são 3, 999. Agora, e nesse outro caso aqui? Deixa eu corrigir um pouquinho que está fora de... Então, repara, eu tenho uma dízima periódica em que eu vou ter um número inteiro, uma parte inteira, logo depois um número que não se repete, e aqui eu representei por P, a parte que se repete. Como, por exemplo, aqui, eu tenho 3,424222. Então, o período é essa parte aqui, ou seja, o 222, essa é a parte fixa. Então, como é que eu vou descobrir a geratriz desse número? Então, você vai fazer o seguinte, você vai pegar até o primeiro número que se repete, até o último número que se repete, no caso aqui é o 2, e vai escrever aqui 342. 342, você vai diminuir esse número da parte que está fixa, ou seja, 34, da parte que não se repete. Veja, quais são os algarismos que estão repetindo? Aqui só tem um algarismo repetindo, que é o 2. Então, eu vou colocar 9. A parte fixa, excluindo o inteiro, eu tenho 1 sobre 90. Perfeito? Se eu diminuir agora aqui, então vai ficar 12, tira 4, 8. Aqui ficou 13, tira 3, 3, tira 3, 0. 3. Então, repetindo. 12, tira 4, 8. Aqui ficou 3. 3, tira 3, 0. E mantive o 3. Sobre 90. Pronto. Essa é a minha fração ou geratriz para essa dízima periódica. Um outro exemplo, se eu tenho 0,7344, então eu vou pegar até aqui, ó. Então vai ficar 7, 3 quarto, 4, perdoe-me. Poderia ser 0,734, à vontade, mas esse zero aí não tem sentido nenhum.
e vou diminuir dessa parte que não se repete, 73. Sobre quem está se repetindo aqui é o 4, é um algarismo só. Se fosse, vamos supor, 45, seriam 2 algarismos. Se fosse 2 algarismos, eu colocaria 99, similar ao que aconteceu ali. Mas aqui só tem um 4, então é 9 com essa parte que não se repete, que tem 2 algarismos. Então eu vou colocar 2, 0. Se aqui tivesse 173, seriam 3 algarismos, colocaria 3, 0. E agora vou subtrair. 4 tira 3, 1. 13, não é isso? 13 tira 7, 6, 7. Sobre 900. Perfeito? Dúvida? Deixa eu fazer uma correçãozinha aqui. Que aqui é 4 tira 3, 1. 13 tira 7, 6. Aqui ficou 6, né? Perdoe aí, tá bom? Legal. Você perguntaria, eu poderia usar esse mesmo processo para obter a geratriz daquela ali? Poderia, se você quiser, sem problema nenhum. Então, por exemplo, esse aqui, ó, 0,333, que deu 3 nonos. Eu posso escrever assim. Eu pego 0,3 ou simplesmente 3, diminuo da parte que não se repete e divido por 9, não tem nenhum outro algarismo ali que na parte não se repete, isso seria 3 nonos. A mesma coisa acontecendo aqui, ó. Eu poderia fazer, venho até aqui, esse é 0,41 ou 41, menos. Não tem nada se repetindo aqui, depois da vírgula. Então, nada que não se repete depois da vírgula. Sobre, aqui tenho 2 algarismos, então 99. Daria 41 sobre 99. Então, tem as duas formas. Ou você pode fazer assim, ou, se quiser, desta forma aqui. O que você achar mais fácil para você. Bem, uma outra coisa importante nas frações são os números mistos. Então, nós verificamos que existem 2 tipos de fração. As frações ditas próprias e as frações impróprias. O que é uma fração própria? Própria é toda a fração cujo numerador é menor que o denominador. E imprópria é toda aquela que tem o numerador maior que o denominador. Então, nós vamos achar os números mistos das frações impróprias. Perfeito? Então, número misto são obtidos para as frações, aqui não caberia uma, ou pode ser uma, ou para as frações impróprias. Então, por exemplo, se eu tenho a fração 30 sétimos e quero descobrir o número misto dessa fração. Tá? Então, o número misto, eu vou pegar o 30, vou dividir pelo 7, o numerador pelo denominador. Dividindo vai dar 4, resto 3. Então, o quociente é 4 e o resto é 2, perdoe. O quociente é 2. Então, eu vou escrever 30 sétimos na forma mista. Eu vou colocar aqui o quociente, multiplicando uma fração, que é R, onde aqui é o resto e aqui é o divisor. Então, ficaria, quem é o quociente? É o 4. Quem é o resto? É o 2. Quem é o divisor? É o 7. Isso é a fração mista. 4, 2 sétimos. 4 inteiros e 2 sétimos. Se eu tenho 55 sextos, por exemplo, então eu vou dividir. Isso vai dar C vezes 7, 8, 9. 6 vezes 9, 54, para 55, 1. Então ficou, esse é o quociente, vem para cá, 9.
Esse é o resto, vem para cá. 1. E o divisor, 6. Perfeito? 71 terços. Então, eu vou dividir 71 por 3. Você vai fazer divisão como você sabe. Então, por exemplo, aqui eu vou fazer 2 vezes 3, 6, para 7, 1. Abaixo 1. Aí aqui vai dar 3. 3 vezes 3, 9. Para 11, 2. Isso deu como inteiro 23. Esse é o quociente. Aqui vai o inteiro. E resto, 2 é o numerador e o divisor, 3. Ora, como é que eu posso ver se o que eu fiz está correto, tá? Então, se eu pegar a fração mista, eu tenho que obter essa fração imprópria. Vamos ver agora as operações com os números racionais. Primeiro, vamos falar da soma e subtração. Vamos dividir essa soma e subtração em dois casos. O primeiro, com os denominadores iguais, e o segundo, com os denominadores diferentes. Estou com denominadores iguais. Por exemplo, 3 vinteavos, 5 mais 5 vinteavos, menos 7 vinteavos. Então, nesse caso, eu mantenho o denominador e vou operar só com os numeradores. Ou seja, o 3 somado com 5 diminuído do 7. Então isso vai ser igual. 3 mais 5, 8. 8 menos 7, 1. Sobre 20. Então o resultado é 1 vinteavos. Então, com os denominadores iguais, eu mantenho o denominador e simplesmente somo e subtraio os numeradores. Perfeito? Agora, se os denominadores são diferentes, tá? Então, eu tenho 1/6 somado a 3/4 diminuído de 1/2. Então, eu não posso operar com os denominadores diferentes. Então, antes, eu devo tirar o MMC entre os denominadores. 6, 4 e... Então, o MMC entre esses três números será igual a 12. Agora, vou colocar o novo denominador, que é o MC, 12. Vou pegar esse 12 e vou dividir por 6. 12 dividido por 6, 2. 12 dividido por 4, 3. E 12 dividido por 2, 6. Vou pegar o resultado da divisão e vou multiplicar com o numerador. Então, vai dar 2. 3 vezes 3 vai dar 9. 6 vezes menos 1 vai dar menos 6. Isso vai ser igual. Agora sim eu posso operar. 2 mais 9, 11. Menos 6, 5. Resultado, 5 dozeavos. Perfeito? Um outro exemplo. Se eu tenho 5/6 somado a 1/4 diminuído de meio. Então, o primeiro passo, tirar o MMC entre 6, 4 e 2. Novamente, deu 12. Vou pegar esse MMC, ele vai passar a ser o novo denominador. E aí eu faço 12 dividido por 6 dá 2. 12 dividido por 4, 3. E 12 dividido por 2, 6. Agora sim, vou pegar o resultado da divisão e vou multiplicar com o numerador. 2 vezes 5 vai dar 10, mais 3 vezes 1 vai dar 3, 6 vezes menos 1 dá menos 6. Então isso vai ser igual. 10 mais 3, 13. 13 menos 6 dá 7. Então isso vai ser 7
12avos. Perfeito? Mais um exemplo. Se eu tenho 4/5 somado com 2/3 diminuído de meio. Então, primeiramente, vamos tirar o MMC. O MMC é 30. Então, 30 passa a ser um novo denominador. 30. Então, eu vou pegar o 30, vou dividir por 5. Vai dar 6. Por 3, vai dar 10. Por 2, vai dar 15. Agora vou multiplicar. 6 vezes 4, 24, mais 10 vezes 2, 20, menos 15. Resolvendo isso, 24 mais 20, 44. 44 menos 15 vai dar 29 sobre 30. Ver a multiplicação. Então, aqui é sem mistério, tá? A multiplicação é relativamente simples. Se eu tenho, por exemplo, a fração 2/3 e quero multiplicar pela fração 4/7, o que você faz? Você multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. Então, 2 vezes 4, 8. 3 vezes 7, 21. Outro exemplo. Se eu tenho 2/5, quero multiplicar com 3/4 e multiplicar com 1/6. Então, você vai multiplicar os numeradores e vai multiplicar os denominadores. 2 vezes 3, 6, vezes 1, 6. Sobre 5 vezes 4, 20. 20 vezes 6 vai dar 120. Tranquilo? Mas sempre que você tiver uma fração, é importantíssimo representá-la na forma mais simples. Então, você vai simplificar. Repara, aqui esse é divisível por 6. Esse também é divisível por 6. 6 por 6 dá 1. 120 por 6 vai dar 2. Então isso vai dar 1/20. Dúvida? Por último, vamos falar da divisão. Então, imagine que eu tenho aqui algo do tipo 2/3 e quero dividir isso pela fração 4/7, por exemplo. Então, como é que eu faço? Você, para dividir duas frações, você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, você vai inverter a segunda, tá? E agora você vai multiplicar normalmente. Você multiplica aqui. 2 vezes 7, 14. 3 vezes 4, 12. E agora, você pode simplificar. Eu posso simplificar aqui por 2, vai dar 7. Aqui por 2 vai dar 6. Se você quiser, você pode extrair, transformar essa fração que é imprópria em uma fração mista. Como? Divide o numerador pelo denominador. Dividindo vai dar 1 inteiro e 1/7. Tranquilo?
Mais um exemplo. Se eu tenho algo assim, 1/3 dividido, vamos colocar assim, dividido por 4/5. Isso é a mesma coisa que fazer 1/3 vezes o inverso dessa aqui, 5/4. Então isso vai dar 1 vezes 5, 5, 3 vezes 4, 12. Ou seja, 5/12. Perfeito? Então, olha só, é importante olhar no final da unidade referente ao conjunto dos números racionais, antes de entrar nos exercícios, existe ali uma atenção ou uma observação, que é muito importante. É que quando você for fazer qualquer operação, você não pode trabalhar na forma de dízima periódica. Você tem que transformar antes em frações geratrizes. Então, por exemplo, se eu tenho aqui 0,6 dividido por 0,222, transformei isso em fração, então 0,6 virou 6 décimos e 0,22 em 2 nonos. Agora sim eu posso multiplicar 6 décimos vezes 9 meios, tá? Porque a divisão é a multiplicação da fração pelo inverso da outra. Isso vai dar 54/20, que é mesmo, ou 54/20, que é igual a 2,7. Tá? Então isso é para mostrar aquela observação feita lá no final da unidade. Então, por exemplo, se eu digo assim, eu tenho uma expressão, onde nessa expressão eu tenho 8 inteiros e meio, mais 3 inteiros e 2/5. E quero saber o resultado dessa soma. Portanto, eu vou escrever 8 inteiros e meio, vou escrever 8 mais meio, mais 3 e 2/5, eu vou escrever 3 mais 2/5. Agora, eu vou somar. Então, somei o 8 com 3 e somei as frações. Só que essa fração ficou meio mais 2/5. É óbvio que não posso somar porque os denominadores são diferentes. Se fossem iguais, somaria direto os numeradores. Então, nesse caso, antes eu deverei tirar o MC. O MC entre 2 e 5 é 10. 10 por 2 dá 5. 5. 10 por 5 dá 2. Agora sim, eu posso somar. 8 mais 3, 11. 5 vezes o numerador, que é 1, dá 5. 2 vezes o outro, que é 2, 4. Então, vai ficar 5 mais 4 sobre 10. Ora, então isso vai ficar 11 mais 9 sobre 10, que é igual a 11 inteiros e 9 décimos. Perfeito? Na próxima aula, nós continuaremos fazendo exercícios resolvidos e vamos fazer também aqueles exercícios propostos. Tá? Um abraço a todos.